Você sabia que existem problemas na nossa vida que só acontecem porque a gente simplesmente decide controlar uma situação ao invés de obedecer o que o Papai do Céu tem direcionado pra gente? Pois é, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 6, está falando sobre o momento onde Paulo queria ir para um lugar para pregar sobre a palavra, mas não era esse o caminho que Deus tinha planejado para ele. E está escrito assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, aqui é uma história onde Paulo, ele queria pregar a palavra de Deus, depois da conversão dele, depois que ele teve o encontro com Jesus. E aí ele estava planejando ir para a Ásia, porque lá ele sentia que seria interessante ele pregar a palavra de Deus. Só que sabe o que aconteceu? Simplesmente não deu certo. Deus direcionou ele para a Europa, que foram as cidades que eu mencionei aqui. E aí, quando a gente começa a olhar para nossa vida, a gente tenta começar a entender quais decisões eu tomei por conta própria e quais decisões eu tomei por direcionamento de Deus. Vou contar um exemplo meu pra vocês. Eu já comecei 4 faculdades e não me orgulho de falar isso. Antes eu achava até engraçado falar e tudo mais, né? Porque eu queria me exibir pras pessoas. Mas hoje eu não vejo orgulho nenhum em falar isso. Essas faculdades foram: eu saí do ensino médio, eu gostava muito de matemática, eu era muito boa em cálculo e eu fui pra engenharia mecânica. Mas por que eu fui pra engenharia mecânica? Por uma decisão minha, porque eu queria provar pra sociedade, principalmente pra minha família, que eu era muito boa, né? E aí tinha outras engenharias, mas não, eu queria a mais difícil que tinha aqui na cidade, eu queria a que não tinha mulheres, enfim, porque eu queria ser única. Cheguei na sala de aula, realmente eu tava indo muito bem. Eu era uma aluna muito boa, porque minha paixão por matemática na época fazia com que eu desse, nivelamento, acho que era o nome, para pessoas da minha própria turma. Então eu ganhava horas aulas da minha faculdade, eu estando no primeiro e segundo período, para ir lá nos sábados à tarde para poder ensinar pessoas que inclusive eram da minha turma que não tinham entendido a matéria. Então eu era muito boa em cálculo. Mas aí o que aconteceu? Eram 80 homens e 5 mulheres na turma. E aí as mulheres foram saindo uma a uma, e eu era praticamente a única mulher ali que tinha sobrado, acho que era eu e mais uma, se eu não me engano. Foi quando eu conheci o Diego, meu marido. Na época a gente começou a namorar, e começou a se tornar muito chato o fato de todos os trabalhos que eu ia fazer eram com homens. Todos os projetos, tudo era voltado para eu fazer junto com os homens. E acabou que, além de outras coisas que aconteceram, eu não me senti mais confortável em estar nessa faculdade. E aí simplesmente eu desisti. E aí eu fiquei 1 ano fazendo e desisti. Depois disso, eu pensei, vou fazer direito, porque eu quero ser muito boa. Então, já que não deu certo com exatas, eu vou para a área de humanas. Fui para a área de direito porque sempre falaram que eu era muito boa argumentativa, mas na verdade eu era muito boa em dar desculpa para as coisas que eu fazia na minha vida e achava que isso tinha total a ver com eu ser advogada. Cheguei lá e eu já não queria mais ser só advogada quando eu entrei na faculdade. Eu já queria estudar para ser juíza federal de não sei o que, o cargo mais alto. Gente, eu não lia um livro. Como é que eu ia para direito? Como é que eu ia fazer direito? Eu não lia nada. Não fazia sentido nenhum. Só que o que me fez sair dessa faculdade foi uma intriga que eu tive com um rapaz que era muito mais velho da minha sala. Eu era muito bocudinha e esse cara era muito violento. E aí a gente acabou tendo uma briga dentro da sala de aula e ele me ameaçou. E eu pedi pra faculdade me trocar de sala, porque eram 2 turmas, e falaram que não era uma justificativa plausível pra mudar de sala, que eu tava querendo trocar por causa de amiguinhos. Eu nem tinha amigos naquela faculdade. E aí, eu falei, então tá bom. Então, eu saí. E fora outras coisas que aconteceram. Acho que eu tinha sofrido um acidente. Daí, por eu não ter ido pro hospital, porque eu tava viajando quando eu sofri esse acidente, eles também não consideraram. E aí, eu reprovei por falta. Enfim, foi uma confusão danada. Tudo dando errado. Beleza, eu fiquei um tempo sem frequentar a faculdade. Conversei com meu marido depois de um tempo. Falei assim, tô com vontade de estudar alguma coisa. Tô parada e tal, né? Perante a sociedade, eu tinha que estar fazendo alguma faculdade. Aí, eu tive a brilhante ideia e falei assim, poxa, eu já faço, né, a parte de social media, eu já gosto de trabalhar com essa área, de fazer essas artes e tudo mais. Vou fazer publicidade, porque aí pelo menos eu sou autoridade nesse assunto. Comecei a fazer publicidade. Gente, pelo menos na minha faculdade, a minha turma de publicidade era complicado. Tinha um cheiro dentro da minha sala de aula da galera que usava uns entorpecentes.
que não dava certo. Eu tava me sentindo muito desconfortável. Mas eu tava gostando do curso em si. Só que a gente fazia curso junto com a turma de jornalismo. Então o que aconteceu? Eu fiquei fazendo 6 meses de publicidade. E aí depois disso, na hora que entrou pro segundo semestre, eu tomei a decisão de mudar para jornalismo. Já que as primeiras matérias eram as mesmas, eu podia fazer essa troca e eu me sentia melhor. E eu fui para jornalismo. Escrevi no jornal da faculdade, fiz vários artigos e tudo mais. Fui pra entrevista. Foi legal, foi muito legal. Mas de novo tinha sido uma decisão por conta própria. E aí o que aconteceu foi que deu tudo errado de novo. Sempre tinha alguma coisa que não estava no meu controle, que dava errado, e eu tinha que sair da faculdade. E aí quando eu saí da faculdade de jornalismo, eu falei, chega, não quero mais, eu não vou mais estudar, eu vou empreender, eu vou ser dona do meu negócio, não quero mais estudar. E aí beleza. Parei de fazer faculdade. Se eu não me engano, isso foi em 2016, 2017. Eu acho que foi. E aí eu parei de fazer faculdade. Só que aí, esse ano, Deus me cutucou. O Espírito Santo veio e ficou, sabe? Eu já tava num processo, assim, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. E aí, eu fui cutucada pelo Espírito Santo pra voltar a estudar. Só que dessa vez, eu pensei, eu não quero fazer sozinha. Eu não quero tomar nenhuma decisão sozinha. E se você, minha amiga, hoje, você tá tomando várias decisões sozinhas, talvez só tá dando errado as coisas na sua vida, porque você não tá consultando o Espírito Santo. Nem pro básico. Exemplo, você vai numa entrevista de emprego e você coloca uma roupa. Você já se olhou no espelho e perguntou ao Espírito Santo, essa aqui é a roupa certa pra usar hoje? Você já se fez essa pergunta? Ou foi aquela coisa de, eu não tô muito confortável, mas eu tô me sentindo bonita, vou assim mesmo, quero arrasar. Entende? E às vezes é numa intenção boa. Então, por exemplo, eu quero me mudar de cidade, eu quero me mudar de país porque eu quero crescer. Ou, por exemplo, eu quero poder fazer missões, então eu vou viajar pro país tal pra fazer missões e eu tô com a melhor das intenções no meu coração de fazer isso. Mas você perguntou pra Deus se é pra lá que você tem que ir? Às vezes você tá colocando o pelo em casca de ovo, às vezes você tá simplesmente arranjando um problema que você não precisaria ter. Talvez Deus está travando algumas áreas da sua vida, Deus está travando algumas decisões que você tomou na sua vida para você não se frustrar mais lá na frente, porque não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para você. E a melhor forma da gente não ficar cometendo esses erros é a gente ter clareza do nosso propósito, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi voltar a estudar, veio teologia para mim. Só que não veio teologia de uma forma clara, não foi simplesmente alguém que veio e falou assim, Paty, tá na hora de você estudar teologia. Tô falando em nome do Espírito Santo. Não foi assim. Eu sentia no meu coração que eu tinha que aprender mais sobre a palavra de Deus. Naquele momento, quando eu falei assim, cara, eu preciso aprender sobre isso. Eu tinha 3 cursos na minha frente. Eu tinha o curso de teologia e eu tinha 2 outros cursos da internet com pessoas que eu acho muito legal, assim, o jeito que trazem conteúdo e tudo mais. Mas esses 2 cursos, assim, para eu poder também decidir. E eu fui pedindo pra Deus, eu falei, Deus, eu não quero tomar decisão precipitada. Espírito Santo, me guia nessa decisão, me mostra, deixa muito claro pra mim, faça com que eu entenda de uma forma muito nítida o que é pra eu fazer. E aí o que acontecia? Eu tinha o dinheiro pra comprar um curso, aí eu falava assim, vou comprar esse curso, eu acho que é pra eu comprar esse. Eu tinha que gastar aquele dinheiro com alguma coisa urgente pras crianças. Ou seja, acabava o dinheiro, eu falava, pera, não era esse. Sabe, as coisas iam acontecendo desse jeito. Até que um dia eu falei assim, Deus, olha só, eu preciso tomar decisão. Eu tô parada, eu tô deixando de viver o meu propósito porque eu ainda não consegui entender qual que é a decisão que eu tenho que tomar. Então, por favor, seja muito claro e específico comigo. Gente, eu vou contar pra vocês exatamente o que aconteceu. Eu estava no mercado, eu fiz essa oração de manhã. Eu estava no mercado na parte da tarde com a minha mãe ali, tava fazendo compras. Aí meu celular vibrou. Eu fui olhar meu celular e era uma mensagem da faculdade. Eu tinha entrado em contato com a faculdade sabe, tempos atrás, há dias não, semanas atrás, pra ver preço e tudo mais. Eles estavam mandando mensagem falando, hoje é o último dia pra você poder fazer sua matrícula pagando apenas R$ 9,90, porque era uma faculdade online, né, mas uma faculdade boa. Sua matrícula por R$ 9,90 e a primeira mensalidade você paga só dia tal. Eu falei, cara, será que é isso? E aí veio um pensamento assim na minha cabeça. Tá aí, ó, a resposta que você queria, não tá satisfeita? Tô mandando pra você aqui o negócio, é só você olhar. E aí, indo pra casa, eu conversei isso com o meu marido, e aí eu olhei assim pra rua e tinha como se fosse um cartaz grandão sobre curso de teologia. Assim, parecia que era aquelas... Quando eu olhei aquele momento, sabe, aquelas propagandas cheias de coisa fluorescente, neon, assim, com um monte de seta, parecia isso pra mim, mas não, era só um cartazinho. Mas tava muito nítido, escrito assim, curso de teologia de não sei o que, não sei o que. Aí, pra mim, na hora, caiu minha
minha ficha e falei, tá aqui minha confirmação. Mandei mensagem, fiz a minha matrícula, na mesma semana já comecei a estudar. E pra mim tá sendo muito incrível, porque apesar de eu não gostar de ler e ser uma faculdade mais na parte de humanas, eu tô me saindo muito bem, as minhas notas não baixam de 9,5, entende? E não tô falando isso pra me vangloriar, tô falando isso porque isso é o agir do Espírito Santo na minha vida. Porque se fosse por mim, com certeza eu não estaria conseguindo fazer isso, com certeza eu não estaria com ânimo de ler as coisas, de estudar, de fazer tudo que tem que ser feito, de enfrentar as matérias chatas, porque tem que cumprir a grade da faculdade. Então isso é muito o agir do Espírito Santo na minha vida, porque eu deixei ele controlar essa área da minha vida. Então começa a viver a sua verdadeira identidade. O que é a sua verdadeira identidade? A sua verdadeira identidade é você seguir os passos que o Espírito Santo deixa para você. Isso é verdadeira identidade. O que não tá baseado nisso é coisas que você tenta fazer por padrões que você tem ou simplesmente para você agradar ou mostrar coisa para outras pessoas. O que você quer provar para as pessoas? Você quer provar o quê? Pra quem? A única coisa que você tem que provar, e na verdade não é nem provar, é simplesmente obedecer e crer em Jesus. Aceitar ele como seu único salvador e seguir o que ele já tem pronto para sua vida. Vai ser fácil? Não vai, as batalhas vão acontecer. Eu falei isso no devocional passado. Não é porque Jesus está com você que a tempestade não vai acontecer. Ele estando com você, a diferença é que mesmo acontecendo a tempestade, você vai ter a certeza que você vai sair vivo, que você vai sair bem dessa tempestade. Então agora eu tô nessa caminhada de 3 anos de faculdade para me formar uma teóloga, para poder trazer conteúdos para vocês, porque eu não quero pegar uma palavra tão importante como essa e falar o que eu acho. Eu não tenho que falar o que eu acho. Eu tenho que pegar o que está escrito e simplesmente trazer para vocês de forma mais dinâmica, de forma mais fácil. E é isso que eu venho buscando dia após dia, porque eu entendi o meu propósito. Porque eu conheço muitos homens, teólogos, que trazem os assuntos da Bíblia. E por que não eu, uma mulher, uma mãe, uma esposa, ser formada em teologia e trazer para as meninas, para as mulheres de uma forma dinâmica as histórias da Bíblia, trazer o contexto da Bíblia, entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então tente entender qual é o seu propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre como você identifica o seu propósito. Não é fácil, eu digo pra você, não é fácil, mas vou te falar que a hora que você identifica, é tão gostoso, é tão... assim, traz um alívio tão grande, não sei nem como te explicar. Então corra atrás do seu propósito. E se você caiu nesse vídeo e você não me conhece, meu nome é Patricia Bueno, eu sou estudante de teologia, como eu falei, eu sou mãe, eu sou casada, e nesse canal aqui eu quero trazer conteúdos de Deus, a palavra de Deus para você. Seja para você curar uma ferida, seja para você ser uma filha de um Deus Pai, seja para você aprender mais sobre a palavra, seja para você viver uma vida melhor, tá bom? Então já se inscreve nesse canal, já aproveita e já ativa o sininho também, porque eu tô tentando trazer com uma boa constância os vídeos aqui para vocês, porque eu quero realmente causar uma transformação na vida das pessoas, mas não porque eu causei, mas porque eu fui usada pelo Espírito Santo, porque o maior propósito é esse, é você se deixar ser usada pelo Espírito Santo para você viver o propósito que ele tem para você, tá bom? Um beijo! E já comenta aqui pra mim o que você achou desse devocional e se você já tem o seu propósito bem definido. E se não, se eu ver que tem muita gente que ainda não tá com um propósito definido, eu trago um vídeo de propósito pra vocês aqui também, tá bom? E já curte o vídeo pra ajudar no engajamento também. Um beijo e até o próximo vídeo.